governo dos Estados Unidos intensificou o combate ao chamado turismo de nascimento, mirando redes que facilitam a entrada de grávidas com fraude em vistos. Segundo a Reuters, a ação busca desmontar esquemas organizados ligados a esse tipo de prática. Em Massachusetts, uma juíza de imigração foi demitida após barrar a deportação de uma estudante estrangeira, aumentando a tensão no sistema judicial. Já em Quincy, um agente do ICE ficou ferido durante uma tentativa de prisão, depois que um suspeito usou o carro para fugir. O alistamento militar automático também virou polêmica nas redes sociais, gerando dúvidas entre imigrantes e cidadãos. E no cenário internacional, o secretário de Estado Marco Rubio classificou como oportunidade histórica as negociações entre Israel e Líbano, que podem abrir caminho para um acordo duradouro. Agora, no Agenda 47. Olá, hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Sejam todos bem-vindos ao Jornal Agenda 47, dedicado a acompanhar de perto as principais notícias e ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, sempre a vida dos imigrantes no país e a política norte-americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Para todos os Estados Unidos e para o Canadá, pela SPT Television SIC Internacional e também no nosso stream SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. O ICE intensificou o combate ao chamado turismo de nascimento aqui nos Estados Unidos. A nova ofensiva mira principalmente redes organizadas que facilitam a entrada de mulheres grávidas no país por meio de fraude em visto de turismo. Segundo o memorando interno obtido pela agência de notícias Reuters, a operação orienta agentes federais a desmontar esquemas que instruem clientes a omitir informações ou mentir durante o processo imigratório. Apesar de dar luz em solo americano não ser ilegal, garantindo cidadania automática ao bebê pela Constituição dos Estados Unidos, o uso indevido de vistos pode configurar fraude. Desde 2020, regras mais rígidas já permitem negar vistos quando há suspeita deste objetivo. As autoridades destacam que o foco são as organizações criminosas por trás desse esquema, e não apenas as gestantes. A medida reacende o debate sobre imigração e cidadania nos Estados Unidos. O governo do presidente Donald Trump demitiu uma juíza de imigração em Massachusetts após ela barrar a deportação de uma estudante turca. A magistrada Hopal Patel havia decidido em janeiro que o Departamento de Segurança Interna não apresentou prova suficiente para expulsar Rumeisa Ortok do país. A estudante, que teve o visto cancelado, foi detida por mais de 6 semanas após ser abordada por agentes do ICE. O caso gerou polêmica porque apoiadores afirmam que a medida estaria ligada a um artigo de opinião com críticas a Israel, publicado em um jornal universitário. Segundo a autoridade, juízes de imigração fazem parte do poder executivo e podem ser demitidos, sim, pelo governo. Já especialistas e entidades criticam a decisão e apontam possível interferência política no sistema judicial do país. O Departamento de Segurança Interna classificou a decisão da juíza como ativismo judicial e informou que vai recorrer. Um agente do ICE ficou ferido durante uma tentativa de prisão em Quincy, no estado de Massachusetts, após o suspeito usar um carro para fugir da abordagem policial. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o homem acelerou o veículo e atingiu a viatura dos agentes, chegando a prender um oficial entre as portas. O agente sofreu ferimentos leves e foi atendido enquanto o suspeito fugiu e segue sendo procurado. A polícia emitiu um alerta para localizar o carro, descrito como um sedã. O caso já está sob investigação e levanta preocupação sobre os riscos em operações imigratórias nos Estados Unidos.
Agora vamos para um assunto bem polêmico, que está inclusive sendo debatido nas redes sociais. O alistamento militar automático dos Estados Unidos virou alvo de polêmica e levantou dúvidas entre os imigrantes e cidadãos norte-americanos. Mensagens afirmam que a medida passaria a valer em dezembro de 2026, mas até o momento não há confirmação oficial desta decisão. Atualmente, a lei estadunidense exige que homens entre 18 e 25 anos, incluindo os imigrantes, se registrem no sistema conhecido como Select Service. Esse cadastro é obrigatório, mas não significa uma convocação automática para servir o serviço militar. Nos últimos anos, propostas no Congresso discutiam a possibilidade de registro automático por meio de banco de dados do governo, dentro de pacotes como a Lei de Autorização de Defesa Nacional. No entanto, essas mudanças ainda estão em debates e não foram aprovadas. Especialistas alertam que muitas informações que circulam online pelas redes sociais são distorcidas ou fora de contexto. Por isso, a recomendação é sempre bem clara: buscar fontes oficiais antes de compartilhar ou tomar qualquer decisão. Um caso registrado na cidade de Cambridge, no estado de Maryland, está gerando ainda muita repercussão nas redes sociais e levantando suspeitas de exploração de mão de obra de trabalhadores imigrantes. Segundo relatos ainda não confirmados oficialmente, o proprietário teria acionado o ICE após a conclusão de um serviço de construção realizado por imigrantes. Durante a operação, 6 trabalhadores teriam sido detidos. Um vídeo gravado por Brian Polanco mostra momentos de tensão no local. Há ainda alegações de que os trabalhadores não teriam recebido o valor acertado. Informações também que não foram confirmadas pelas autoridades apontam que os especialistas, se comprovado, dizem que o uso de denúncias imigratórias para evitar o pagamento pode configurar violação de graves direitos trabalhistas. Até o momento, as autoridades não se pronunciaram oficialmente deste caso, já que teve um outro que foi bastante polêmico. Inclusive, a gente mostrou aqui que uma mulher contratou um serviço e quando já estava próximo de terminar o serviço, ela chamou o ICE, que era a reforma do seu roof, do seu telhado, e logo após ela foi detida por justamente contratar serviço de imigrante. Uma babá brasileira está no centro de um escândalo político nos Estados Unidos. Amanda Barbosa, natural do Rio de Janeiro, teria trabalhado para o ex-deputado democrata Eric Swalwell, sem autorização legal para esse trabalho. Segundo o jornal New York Post, ela chegou aos Estados Unidos em 2021 com visto de au pair e recebeu cerca de $3.900 pelos serviços ligados à campanha do parlamentar. De acordo com a rede de televisão norte-americana CBS News, o Departamento de Segurança Interna investiga se a brasileira continuou trabalhando após o vencimento desta autorização, em 2022. O caso agora está sob análise das autoridades de imigração e pode ter implicações legais tanto para a funcionária quanto para o político. Se confirmado, o episódio pode ampliar o debate sobre imigração e contratação irregular de imigrantes nos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou como uma oportunidade histórica as negociações entre Israel e Líbano realizadas em Washington. Segundo ele, o encontro pode abrir caminho não apenas para um cessar-fogo, mas para um acordo duradouro que traga segurança e prosperidade para os dois lados. Apesar do otimismo, Rubio destacou que o processo será longo e cheio de desafios, já que envolve décadas de conflito e a influência do grupo Hezbollah naquela região. Representantes dos dois países participaram da reunião, considerada um marco diplomático raro, já que Israel e Líbano permanecem tecnicamente em guerra desde 1948. O avanço das negociações aconteceu em meio às tensões do Oriente Médio, que pode impactar diretamente a estabilidade global, incluindo o mercado de energia. This is a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this unique moment. And the opportunity here, I know some of you are shouting questions about ceasefires. This is a lot more than just about that. This is about bringing a permanent end to 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world and not just the damage it's inflicted on Israel, the damage it's inflicted on the Lebanese people. That is the hope here today. That is what we are beginning to work. We are joined by
excellent people who will be in a position to obviously take this back to their respective capitals. This is a process, not an event. This is more than just one day. This will take time, but we believe it is worth this endeavor, and it's a historic gathering that we hope to build on. And the hope today is that we can outline the framework upon which a permanent and lasting peace can be developed, so that, as I said, the people of Israel can live in peace, and the people of Lebanon can live not just in peace, but the prosperity and security that they deserve. Okay? Thank you. E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que a desconfiança entre Washington e Teherã não será resolvida rapidamente após quase 5 décadas sem um diálogo direto entre os dois países. Segundo ele, apesar das dificuldades, há interesse em avançar nas negociações de paz que podem ser retomadas já nos próximos dias. Já o presidente Donald Trump defende um acordo que impeça o Irã de desenvolver armas nucleares e reduz o apoio ao terrorismo, enquanto tenta manter aberta a via diplomática. The United States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that. After 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we were sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. But the reason why the deal is not yet done is because the President, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state-sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. E o J.D. Vance gerou polêmica ao afirmar que o Papa deve ter cuidado ao falar sobre teologia. A declaração foi feita durante este evento na Turn Point USA, na Geórgia, e acabou sendo interrompida por manifestantes que protestavam contra a guerra em Gaza. Vance defendeu a atuação do governo americano, afirmando que houve aumento da ajuda humanitária naquela região e citou esforços por um acordo de paz. Já o Papa, segundo a agência de notícias Reuters, indicou que continuará criticando o conflito e reforçando que o poder deve servir ao bem comum. O episódio expõe o aumento de tensões entre lideranças políticas e religiosas em meio a conflitos internacionais. I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology. And I think that one of these issues here is that there has been, again, hey, random dude screaming, I told you I'd respond to your point. I just want to respond to this question first. But I think one of the issues here is that if you're going to opine on matters of theology, you've got to be careful. You've got to make sure it's anchored in the truth. And now, to respond to this guy here, he said, I believe he said the administration supports a genocide in Gaza. And here's my response to that. When we came in, the humanitarian situation in Gaza was an absolute catastrophe. You know who's the person who got a peace agreement in Gaza? Donald J. Trump, the president. Excuse me, sir. Right now, you see more humanitarian aid coming into Gaza than it has any time in the past 5 years, because we have taken that situation seriously. E os Estados Unidos anunciaram que interromperam completamente o comércio marítimo do Irã, atingindo cerca de 90% da economia do país. A medida faz parte de um bloqueio naval que já interceptou petroleiros ligados a Teherã, segundo o jornal The Wall Street Journal. Mesmo com a pressão, o presidente Donald Trump afirmou que negociações podem ser retomadas ainda essa semana. A gente, inclusive, falou sobre isso, possivelmente também ainda no Paquistão. A expectativa de diálogo ajudou a derrubar os preços do petróleo pelo segundo dia seguido. O impasse continua em torno do programa nuclear iraniano. Washington quer a suspensão por até 20 anos, enquanto Teherã propõe um prazo menor, que chegue ali por volta dos 5 anos. The US said Wednesday its military had shut down trade going in and out of Iran by sea. That's after President Donald Trump said talks with Tehran on ending the war could resume this week. A move that sent oil prices down for a second day. They'd like to make a deal very badly. Trump said US-Iranian negotiations could resume in Pakistan in the next 2 days, while Vice President J.D. Vance, who led unresolved talks at the weekend, said he was optimistic.
Officials from Pakistan, Iran and the Gulf also said negotiating teams could return. Despite the optimism, more vessels were being turned back under the US blockade on Iranian ports. That included a US-sanctioned and Chinese-owned tanker that was making its way back to the Strait of Hormuz from the Persian Gulf on Wednesday. US Central Command said American forces had completely halted economic trade going in and out of Iran by sea, which he said fuels 90% of Iran's economy. Earlier, the US military said it had intercepted 8 Iran-linked oil tankers since the start of the blockade on Monday, according to the Wall Street Journal. In talks, Iran's nuclear program remains a key sticking point with the US. Sources said Washington is calling for a 20-year halt of all nuclear activity, while Tehran suggests 3 to 5 years. Então, a partir de agora, nós não vamos mostrar só as capas, não. Vamos mostrar um pouco dos jornais que fazem parte da nossa comunidade. O primeiro jornal aqui é o Brazilian Times, que destaca aqui na página o Brazilian Times da região de New Jersey, New York. New Jersey recorre à justiça para barrar centro de detenção do ICE e intensifica a disputa com o governo federal. A gente sempre está falando disso aqui porque a governadora Mike Sharon, ela realmente não quer esse centro de detenção aqui. Prisões de imigrantes disparam em Nova York, mas as deportações caem. Nós demos isso aqui, mas tem uma matéria no Brazilian Times trazendo também. Parto durante o voo em Nova York levanta debate sobre a cidadania nos Estados Unidos. Inclusive, a gente abriu o jornal falando sobre isso. Aquela história de você ter um filho aqui e já ganhar a cidadania em automático, né? A operação do ICE termina com tiroteio lá na Califórnia. Então vamos ver um pouco aqui também dentro do jornal Brazilian Times, que tem aqui a coluna do George Hobbs, tem prisão de imigrantes que dispara em Nova York, que é essa matéria que está na capa. Aí aqui, olha, tem um show de stand-up comedy de grandes nomes da comédia. Vem Nani People, vem aí Diogo Portugal, Bruninho Mano vai estar por aqui também. Tem muitas aqui matérias, por exemplo, Danilo Braque, ele amplia a atuação na Flórida. Ele é um grande advogado, se a pessoa estiver precisando, ele deixa aqui claro como é que está fazendo o trabalho lá na Flórida. Participe dos grupos de WhatsApp do Facebook do Brazilian Times. New Jersey recorre à justiça para o centro de detenção, como eu falei. Então, a matéria completa aqui, gente. Vocês podem ver, pegar essa matéria e ler completamente, inclusive pegando o seu jornal pessoalmente, tá bom? A operação do ICE termina em tiroteio durante a abordagem na Califórnia. Campanha acidentou, ligou, orienta sobre direitos de imigração. Às vezes o imigrante ele tem um acidente e não sabe como proceder, né? Então tem aqui uma reportagem do Brazilian Times falando sobre isso. O Brazilian Times ele tem muita notícia bacana que você pode vir e toda semana nós vamos estar mostrando como é jornal. Olha a riqueza de notícias desses jornais comunitários. A gente sempre mostra que a valorização desses jornais são sempre uma coisa sempre a salientar e mostrar para vocês. Estudantes se mobilizam após detenção de colega de agentes de imigração em Canérica. E aí tem muita coisa, tem coluna social, tem muita coisa mesmo, muita coisa. Esse aqui é o Brazilian Times da região de New York e também New Jersey e Canérica, tá bom? Olha, quero agradecer imensamente a audiência de vocês e lembrando que logo mais às 7 horas da noite nós vamos estar aqui de volta com as últimas informações do dia no Brasil News. Mas eu vou pedir que continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television, já está pertinho de 15 mil. Vamos bater esses 15 mil, ajuda aí, compartilha um desses jornais com alguém, mostra, olha que canal legal, mostra lá para as pessoas e também faça sua inscrição no SPT Plus, tá bom? Muito obrigado e até logo mais às 7 horas da noite.